Exercício prático de autoconexão para você estudar português com emoção. Por favor, não pule esse exercício, ok? Se você sentir muita dificuldade, você pode me procurar para fazer uma sessão de consultoria. Ou então também tem aqui nos materiais complementares dicas de psicólogos e terapeutas que atendem online, caso você precise. Mas como eu já mencionei, não deixe de procurar ajuda. Você vai reservar no mínimo 30 minutos, sozinha, sozinho, num ambiente tranquilo, com papel e caneta, ou então você vai pegar o seu computador e você vai começar a refletir, fazendo uma análise da sua história com a disciplina de língua portuguesa. Desde a época do prezinho, como quando você aprendeu a ler, a escrever, mas antes, inclusive, com quantos anos você começou a falar? Você talvez precise perguntar isso para os seus pais, se for possível, mas tente rememorar o máximo possível para que você consiga contextualizar melhor. Esse exercício é um exercício que vai trazer clareza para você sobre pontos que talvez você não tenha ainda se dado conta ao longo do teu processo de aprendizado. E, inclusive, ele serve para outras disciplinas. Aqui a gente está falando especificamente da língua portuguesa, mas você pode aplicar isso para outras disciplinas ou para os estudos em geral, ou mesmo para a questão do seu contexto de trabalho, ok? Fica a dica. Bom, o primeiro ponto vai ter também todos os detalhes colocados para vocês no material complementar. Mas o primeiro ponto é: quais são as emoções que estão envolvidas no meu aprendizado? Quais são elas e por quê? Aí eu coloquei como um exemplo. É medo? Talvez eu tenha medo de falar em público. Por que será que eu tenho esse medo? É vergonha? Quem sabe eu tenho vergonha de fazer pergunta em sala de aula. É raiva? Talvez eu tenha raiva porque eu não consigo entender as regras da língua portuguesa, não é? É nojo? Talvez eu tenha nojo daquela professora que me deu aula lá no prezinho. Ou quais outras emoções? O importante é você fazer um mapeamento aqui. Eu tenho essa emoção especificamente por quê? O que eu sinto em relação, e pode ser que você sinta várias ao mesmo tempo e dependendo do contexto. Segundo ponto, alguém ou alguma situação específica influenciou seus sentimentos em relação à disciplina? Como eu já mencionei, de repente eu tive uma professora, um professor que não foi nada agradável de língua portuguesa. Então eu coloquei isso como uma grande verdade e cristalizei isso a partir dessa experiência que eu tive e foi isso que aconteceu. Então você precisa detalhar, escreva. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente traz para o nosso campo material, tá no mental, vem para o material. Eu vou escrever sobre esse tema. E não tenha pudores em dizer assim, eu odiava aquela pessoa X, talvez o nome. É legal você fazer isso porque é um processo de catarse, ou seja, de limpeza. Quando você traz para esse ponto da escrita, você pode fazer essa limpeza dessas memórias. Terceiro e quarto ponto. O que você gosta na disciplina e o que você não gosta? Ora, se você diz eu odeio, se eu não gosto, será que não tem absolutamente nada que eu goste? Então, se não é na disciplina, eu sou falante de língua portuguesa, porque é a minha língua materna. Quais momentos eu gosto de falar? Percebe? Porque aqui é importante você entender que a língua portuguesa não está desconectada da sua vida, ela faz parte da sua vida o tempo todo, percebe? E o que eu não gosto? Eu não gosto de escrever. Não gosto de escrever textos longos, não gosto de ler porque não sei interpretar. Coloque todos os detalhes possíveis que você consiga encontrar a partir das suas reflexões. E aí, um último ponto é para você completar algumas frases, né, com termos honestos que estão adequados ao seu contexto atual. Por exemplo, eu falo, eu sempre falei errado. Escreva. Sem julgamentos, vai escrevendo tudo que vier. Sobre escrever, eu odeio escrever, por exemplo.
Sobre leitura, eu gosto de ler ou eu não gosto de ler. Complete o porquê. Eu não gosto de ler porque acho que não me ajuda em nada, não consigo entender as minhas leituras. Faça todo esse mapeamento de tudo isso e depois você vai tirar um tempo para reler todo esse processo que você fez. Quando você estiver relendo, procure localizar dentro de você o que está mexendo aí, quais emoções que estão mexendo. Quem sabe seja uma certa tristeza, uma certa angústia, porque eu não consigo, eu não gosto, eu não dou conta. Se você perceber um certo mal-estar, por mais desagradável que possa parecer, é porque está funcionando esse exercício, entenda? Se você quiser, como eu já mencionei, você tem a possibilidade de um opcional de tratamento com a terapia Reiki para talvez um trauma ou para o teu próprio processo de aprendizado, e aí você vai precisar agendar, né, comigo esse tratamento em outro contexto, mas você tem esse opcional. Se você adquiriu esse curso, você vai ter desconto nesse tratamento. Mas não deixe de olhar para você e responder com sinceridade todas essas perguntinhas e o que mais vier. Caso venham outras coisas, escreva também. E esse material você precisa deixar ali, porque é sempre bom você revisitar. Quem sabe quando a gente finalizar esse curso, você vai olhar para esse material e você vai reescrever. Quem sabe, não é? A ideia é essa, que você consiga de fato olhar de um outro lugar para a tua relação com a língua portuguesa. Parabéns pela sua coragem. Eu tenho certeza que esse exercício vai te trazer muita clareza e autoconexão. Um beijo!